Oi, meus bens, tudo bem com vocês? Tava com saudades, tava lá no meu retiro familiar, um pouco com as crianças, tirar eles um pouco do isolamento, né? A gente já tava 90 dias isolados e foi muito bom. A gente brincou, eu cozinhei, entramos no rio, foi maravilhoso, andamos a cavalo, foi bem legal. Eu acho que a gente precisa, né, disso, assim. E foi bem bom. E de lá eu falei com vocês sobre a parte do primeiro trimestre da minha gravidez, né? Foi mais tranquilo, apesar do sangramento, mas o segundo trimestre, né? A partir do sexto mês eu já comecei a ter algumas complicações. Eu desenvolvi anemia, apesar de uma alimentação super saudável e uma alimentação bem controlada, né? Mas é como o meu obstetra diz, né? Com a gestação de gemelar, né? Mais difícil, geralmente tem mesmo com toda a reserva, a partir do segundo trimestre, né? Já começa a ter um déficit, né? Da ferritina, até mesmo a reserva, os hematócritos, infelizmente ela vai baixando. E você não consegue, né, controlar se não for com a medicação. E o bebê, no meu caso, os meus bebês precisavam, né? Então eu fiz um controle, ele me encaminhou para hematologista e eu fiz um controle rigoroso e cheguei a semanalmente fazer o uso da medicação endovenosa, né? Então, assim, foi necessário, né? Eu não tive como não fazer. Então, assim, eu entrei num período, o segundo semestre para mim foi meio tenso, assim, na verdade. Porque com essa hipertensão eu comecei a ter muito edema. Eu não sentia nada, mas assim, a minha pressão, eu ia do quarto para a sala, eu ia verificar, sentava, né, que tem que ter o momento de repouso, eu sentava, a pressão arterial aumentava. Então, assim, foi ficando uma coisa assim meio preocupante. No dia que eu ia para fazer a medicação, a pressão ia para 14/9. E a minha pressão é 10/5, assim, no normal, né? Então, assim, tava começando a aumentar muito fora do meu padrão. Como na gestação gemelar, a pressão arterial dá uma alterada, porque imagina, né? Bombear sangue para duas placentas e para dois cordões e mais para mim. Então, assim, realmente o coração e a pressão, ela precisa dar uma aumentada para conseguir fazer tudo isso. Mas um dia à noite, uma noite eu acordei assim, me sentindo sufocada, né? Quando eu fui verificar a pressão, eu dormindo, estava 16/9. Eu liguei para o meu médico, ele passou a medicação, né? O metildopa, uma vez só ao dia. E aí eu tomava, ela baixava. Quando estava chegando próximo do horário, ela aumentava, ia para 16/9 de novo. E ele permaneceu com essa conduta. Inclusive, muita gente me pergunta quem foi meu obstetra e tudo. E assim, eu prefiro não falar o nome dele, porque eu vou relatar a minha experiência de parto e a minha experiência do pós-parto e eu prefiro não comentar, tá? Sobre quem é, e porque eu preciso contar a minha história para servir de alerta para vocês, tá? Para vocês que têm tantos que vão engravidar, para vocês que estão em processo de já estão gestantes, né? Estão se preparando para o parto. Eu acho que eu preciso alertar, sabe? Porque, engraçado, né? Eu sendo enfermeira, eu sabendo de todos os protocolos, eu sabendo de tudo o que acontece, eu, assim, cometi o erro mais primário, né? Que foi confiar totalmente no médico que me acompanhava. Né? Eu não me resguardei. Eu falo assim, eu não tive o meu plano B, sabe? Eu tinha só o plano A, porque eu confiava tanto e eu gostava tanto dele e tinha um carinho assim, eu me sentia tão acolhida que eu nunca imaginei que naquele momento, que era o momento mais importante da minha vida, que era o nascimento dos meus filhos, eu ia me decepcionar tanto.
Enfim, voltando na hipertensão, né? Ele ficou controlando assim, com metildopa e tal, e a pressão foi só aumentando, né? Eu fiquei com medo porque eu tenho um problema de epilepsia, né? Sem causa, né? Já investiguei, não tem nenhuma causa. Mas eu tive 2 crises convulsivas e tomava já medicação há muito tempo. E uma medicação extremamente, assim, perigosa. E depois, mais lá na frente, eu fiquei sabendo, né? O meu obstetra na época falou que não precisava modificar a medicação, que podia ser essa. Mas eu fiquei sabendo que essa medicação, ela jamais poderia ser usada na gestação, porque ela é altamente, corre o risco, né? De dar uma má formação fetal, então eu jamais poderia ter tomado. Então eu falo assim, que os meus filhos terem nascido saudáveis foi um milagre de Deus, assim, Deus quis isso, né? Eu fiz a minha parte, mas assim, no geral, o meu pré-natal, hoje eu vejo que ele teve falhas, assim, que poderiam me colocar, eu e os meus filhos, num risco de vida. Por isso que eu estou gravando esses vídeos e falando de todas essas patologias que eu tive nesse período. Então, assim, essa parte minha da convulsão foi uma coisa, assim, muito preocupante, porque com essa pressão elevada o tempo todo, a minha preocupação era o quê? Bom, e se eu convulsionar na hora do parto? E se essa pressão aumentar ao ponto de me dar um AVC, me dar alguma coisa mais assim, que não tem controle, né? E isso prejudicar os meus filhos. Então, assim, essa era uma preocupação. Então, o vídeo de hoje, gente, eu quero falar isso muito, muito sério com vocês. Respeitem o corpo de vocês. Observem, o corpo da gente fala. Eu tinha todos os sinais, o meu coração estava totalmente aflito. Tanto que um dia antes do parto, uma semana antes do meu parto, as minhas pernas estavam tão inchadas, e o meu pé, que não entrava em nenhum chinelo. E não é aquele edema, é normal, porque eu ia no médico, ele falava assim pra mim, não, Thaís, calma, é normal da gravidez, esse seu pé aí e essa perna sua só vai desinchar depois de 15 dias que você ganha nenê, 20 dias, vai demorar. E eu falava, não, mas tá demais, era uma coisa tão assim que eu não sentia o dedo do pé. Um dia antes, eu liguei pra ele, um dia antes do meu parto, liguei pra ele, no dia 23. Falei, doutor, eu não tô sentindo meu dedo do pé, tô com medo de uma trombose, alguma coisa, e eu vou no angiologista. Ele falou, vai, então, vai, porque aí você desencana, e aí você relaxa e tal. E a pressão só aumentando, de 16/9, tinha dia que ia para 18/5, e ele mantendo a mesma medicação. Falei, doutor, essa medicação, vamos aumentar ela um pouco. Ela, não, então toma de manhã e toma à noite, para ver se controla mais à noite, porque só 10 horas da manhã tá ficando complicado, então vamos fazer a medicação da noite, para controlar essa pressão que você tá aumentando com ela dormindo. Ora, gente, naquele momento, o que eu devia ter feito, e eu não sei porque, na verdade, eu não fiz, eu não sei explicar para vocês. Eu devia ter procurado um cardiologista, né? Ter ido no cardiologista, ter ouvido uma opinião, ter passado uma medicação, né? Mas eu não fiz, não sei, eu confiei. Tomei essa medicação 2 vezes, né? Às 10 da manhã e às 10 da noite. Bom, controlou, a medicação ficava controlando, oscilando, mas tranquilo, né? No dia 23, à noite, eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp. Falei, doutor, eu não tô bem. Eu tô tendo contração, minha barriga tá ficando muito... Não, é normal. Final de gestação é normal. Eu falei, não, mas tá demais. Eu tô sentindo, assim, mexendo, pulsar na minha vulva. Assim, a contração tá indo, tipo, pra minha vulva. Então, assim, tem alguma coisa que não tá legal. Eu não tô bem. Eu não tô bem, eu não consigo ficar sentada, eu não consigo ficar em pé, eu não consigo ficar deitada. Eu não tenho lugar pra mim. Aí, passou. Ele falou, não, Thaís, vamos ver como você vai passar o dia. Tenta descansar, tenta dormir, tenta não sei o quê. E à noite você me liga. Quando foi 8 horas da noite, ele me mandou um WhatsApp. Sendo que ele tinha me visto dia 22. 22 ele me viu, 23 eu passei um dia horrível, dia 23 à noite ele me mandou um WhatsApp
Thaís, eu quero te ver dia 24. 24 de dezembro, tá, meninas? 24 de dezembro. Eu falei, não, vamos. Ele falou assim: eu quero te ver dia 24 pela manhã. Pode vir bem cedo que eu quero te ver dia 24 pela manhã. Eu falei, não, tranquilo, dá pra mim. E eu tava por conta, né? Então, assim, na consulta do dia 22, ele tinha me falado assim: olha, Thaís, a gente vai fazer seu parto entre o dia 27 e o dia 29. Ou dia 27 ou dia 29. Vamos ver como que vai andar. Vamos segurando até lá. E eu falei, doutor, vamos fazer o amadurecimento do pulmão dos nenéns? Mãe sente, né, gente? Ô, gente, mãe sente. Não, não precisa, você já tá com 37 semanas, não precisa, já tá, 37 não, minto, 34 semanas, já tá ótimo, vixe, 34 semanas e 2 dias nem tá no protocolo, não precisa fazer. Eu falei, não, mas é porque assim, né, no ultrassom, o Benjamin tá com 1,980 kg, ele não vai chegar a 2 quilos, 2,5 kg, assim, pra gente não correr o risco. E o Benício tá com 2,200, mas a gente sabe que não é preciso, né? Depois do parto, esses 2,200 vai para 2 ou até 1,9 kg, né? Eles vão nascer muito pequenos, então assim, pelo menos a parte respiratória. Não, Thaís, não há necessidade, até mesmo porque com o próprio trabalho de parto, ele vai, né? Essa questão do amadurecimento do pulmão, ele acontece, não sei o quê. E eu, né, gente, cegamente confiei. O que aconteceu? Dia 24 ele me viu, falou assim, não, Thaís, então a gente tá marcado seu parto, vai ser dia 28 de dezembro. Você vai lá pro hospital, o hospital que eu tinha falado que eu queria ganhar os meninos, né, ter o meu parto, porque tinha toda uma estrutura de ter o de UTI neo e UTI materna, né, tinha toda uma estrutura de fono, de tudo, fisioterapia, muito bom, um hospital novo, uma equipe bem assim conceituada, eu queria que fosse lá, né? E ele também fazia parto lá, então eu falei, não, eu quero, ele né, falou na verdade, eu opero nesse e nessa maternidade. Eu falei, não, eu quero operar nessa maternidade, que é a que eu queria, desde então. Mas doutor, não precisa ir lá reservar quarto, leito, nada, né? Porque essa parte ia ser particular. Ele não cobria pelo plano, né? Na verdade, né, gente, é assim, né? A gente paga o plano, ele passa a consulta pelo plano, mas você tem que pagar. Eu pagava a consulta e o parto eu paguei a mais do que o próprio plano já pagava. Porque a gente sabe também que os planos pagam uma miséria. Mas enfim, eu tinha que pagar o plano e pagar a consulta e pagar o parto por fora, né? Enfim. Mas eu estava disposta a fazer, porque eu confiava, ele tinha sido super bem indicado para mim, esse médico, tinha feito parto de outras pessoas que eu conhecia, então assim, eu estava tranquila, eu confiei nele mesmo. E aconteceu que, bom, ele me viu e falou assim, não, vai ser dia 27, tranquilo. Quando ele chegou, no final da consulta, ele virou para mim e falou, não, Thaís, eu acho melhor a gente fazer o amadurecimento do pulmão. Vou te passar o esquema de corticoide, você vai tomar. E eu achei estranho, porque ele falou isso depois de fazer o ultrassom. E eu falei, não, ou ele tá querendo se não correr o risco, ou ele viu alguma coisa de errado. Bom, fiz o uso do corticoide, 12:08, nunca vou esquecer, gente. 12:08. E a menina falou assim pra mim, Thaís, você anota, porque esse horário, a próxima dose, você tem que vir no mesmo horário para fazer o ciclo certinho. Eu falei, não, eu já sei, pode deixar. Aí anotei. Quando eu tomei a medicação, que eu saí, eu comecei a passar mal dentro do carro. Eu cheguei em casa, gente, foi uma coisa tão assim que eu não conseguia nem sentir o meu rosto, assim. Meu rosto começou a formigar, minha barriga começou a endurecer, comecei a entrar em trabalho de parto. Minha bolsa não rompeu, mas assim, contração. E eu peguei meu aparelho de pressão, minha pressão já tava 19/9. Aí eu entrei em desespero.
Meu marido começou a ligar para o médico. Não, Thaís está em trabalho de parto. Ela deu a primeira dose do corticoide e ela já saiu do hospital mal, assim. E eu tô levando ela lá pro hospital que a gente tinha falado. Na hora que eu cheguei, era bem próximo de casa. Na hora que eu cheguei no hospital, na maternidade, a menina falou: não tem como, não tem nada reservado aqui. Não, mas o doutor fulano falou que era só ligar para a equipe dele, mandar um WhatsApp, que ia chegar o pediatra, ia chegar o auxiliar dele, a equipe dele. Não é assim que funciona. Aí meu marido ligou. Mas doutor, não sei o que, eu cheguei aqui. Não tem como, porque véspera de Natal, não sei o que, não tem a equipe. Não tinha equipe nenhuma. Não tinha anestesista, não tinha 2 pediatras, não tinha reservado UTI neonatal para os meus filhos, não tinha nada, não tinha nem hospital para ir. Nisso eu achei uma maternidade que era a única maternidade de toda Goiânia que eu não queria, mas eu tive que ganhar meus filhos lá, porque era a única que tinha vaga e era a única que poderia fazer meu parto. Cheguei lá, não tinha chegado ninguém. Ele demorou uns 20 minutos para chegar. Chegou. Na hora que ele verificou minha pressão, a anestesista logo chegou, fez, né? Já fez a anestesia. Na hora que ela fez a anestesia, minha pressão foi para 20/15 e só aumentando. Nisso começou a chegar pediatra e chegar técnicos de enfermagem, os enfermeiros. E a anestesista ficou desesperada, ela começava a gritar dentro da sala com ele: doutor, você não tratou essa mulher na hipertensão? Pelo amor de Deus, fala que você tratou essa mulher com tal medicação. Nem lembro, gente, eu não lembro o nome dessa medicação. E ele falou assim: vamos esperar porque eu vou fazer o parto dela sozinho, deixa só o Fernando entrar, que eram os pediatras. Nisso, o pediatra chegou, ele e a esposa dele, maravilhosos, assim, foi o que salvaram. E os dois, sim, salvaram os meus filhos. E aí eu peguei, saí, na hora que eu cheguei, na hora que ela fez a anestesia, minha pressão foi para 20/15, foi aumentando e foi aquele tropelo todo, aquele desespero. E o que aconteceu? Ele fez meu parto sozinho, sem auxiliar. E foi tirando meus meninos, assim, nenhum chorava. Nenhum dos dois chorou. Nem o Benjamin, nem o Benício. O Benjamin nasceu 2h26 e o Benício 2h28. Ou seja, eu fiz a medicação naquele dia, 12h08, meio-dia e 8. Meus filhos foram nascer 2h26 e o outro 2h28. Ele tirou, assim, em 2 minutos de diferença, ele tirou os dois, assim, sozinhos. Foi só puxando, não teve nenhum auxiliar, teve só uma técnica que auxiliou ele lá, mas não teve nenhum médico auxiliar para fazer meu parto com ele. E depois, dia 25, fui pro quarto, dia 24 eu fui pro quarto, dormi, né, do dia 24 pro dia 25, na véspera do Natal. Dia 25 eu passei o dia sem notícias dos meus filhos. Ninguém queria me dar notícia, meu marido só falava assim: não, eles estão bem, estão lá. Eu fiquei sozinha no quarto, porque eu não tinha ninguém para ficar comigo. Meu pai veio depois, né, meu pai era vivo, né, nessa época. Meu marido ligou, meu pai veio, ficou comigo no quarto, mas já era tarde, assim, do dia 24. E até o meu marido transportar as crianças para UTI Neo, né. E aí no dia 24 não tinha também, nesse hospital, nessa maternidade, não tinha vaga na UTI, Neo. E eu tive que transportar os meus filhos para um outro hospital, num outro bairro super distante, né? E aí tem que esperar a regulação da Unimed. A Unimed demorou regular 2 horas para poder. Meus filhos ficaram 2 horas sem oxigênio, sem ser entubado, sem estar ficou só numa incubadora, esperando a UTI da Unimed chegar. 2 horas, gemendo. Eu lembro só isso, eles assim, miando igual um gatinho, assim, querendo respirar, querendo viver, né? E eu falo que prematuro, eles são assim, né? Eles são muito raçudos, eles conseguem coisas assim inimagináveis.
E aí meu marido conseguiu essas 2 vagas, colocaram eles lá, voltou e voltou para o hospital, né? No dia 25 à noite a minha pressão ainda estava 15/9. Meu médico pegou e chegou com a alta no dia 25 à noite. Não, Thaís, a sua pressão tá 15/9, vai passar, é assim mesmo, vai passar. Você tá assim porque você não viu as crianças, você tá nervosa, tá ansiosa. Chegando em casa, sua pressão baixa, você continua a tomar medicação, você vai ver que vai controlar. Mas só que não é assim, né, gente? Cheguei em casa no dia 25, dia 26, cedo. Era 6 horas, eu fui pra UTI neonatal porque eu queria ver meus filhos, eu queria ver como que tava, né? Que desde o parto eu não tinha visto. Aí eu fui ver eles, passei o dia com eles, né? Das 7 da manhã até 8h45, que era o último horário, né? Então eu revezava, né? A hora eu ficava com o Benício, a hora eu ficava com o Benjamin, tinha que desparamentar, fazer higienização. E eu que ficava no cuidado deles, porque o Benício, nenhum dos dois, graças ao meu bom Deus, nenhum dos dois precisou de nenhum procedimento mais invasivo, nem de sondagem, eles conseguiam mamar, né? Eu não pude dar mamar no peito por conta do o antihipertensivo que eu estava tomando e o anticonvulsivante que eu também estava tomando, e a neonatologista me proibiu, assim, falou: Thaís, não dá para dar o leite, e meu peito cheio, já com mastite, e eu já com febre de tanto leite, tive que fazer o ordenha e jogar o leite fora. Depois tive que tomar a medicação para secar o leite, meu leite esguichava, e meu maior sonho de toda a gravidez era amamentar. Não sei, de tudo que eu sonhei, o que eu mais sonhava era com a amamentação. E por isso que, assim, esse vai ser um outro tema de um outro vídeo, porque as pessoas são cruéis, né, gente? Com relação a essa temática de amamentação, assim. E a gente vai estar falando mais na frente sobre isso. E aí eu não pude dar o leite para os meninos, mas eu passava o dia com eles. O Benjamin teve um problema que ele não conseguia, a sucção dele era ineficiente. Então a fono chegou comigo e falou: Thaís, olha, a gente vai fazer vários exercícios no palato, na bochecha, para ver se a gente começa a estimular. Depois eu até vou passar aqui para vocês. Vou ver se eu acho um boneco aqui e eu vou mostrar esse exercício que eu fazia. Foi muito importante, assim. Foi isso que fez o Benjamin mamar. Então, assim, nossa, maravilhoso. Eu vou passar isso para vocês. Bom, passava a manhã com o Benjamin fazendo esses exercícios da fono, com cotonete, com leite. E o Benício ficava à tarde, porque ele mamava sozinho. E nos exames de rotina, no dia 23, o Benício apresentou uma manchinha no pulmão e o neonatologista pediu para a gente fazer uma intubação e entrar com a medicação, preservar esse pulmãozinho dele, que não tinha explicação, não tinha dado febre, mas tinha essa mancha e ele queria fazer. O PCR tinha dado um pouco alterado. Ele falou: não, Thaís, olha, eu sou de entrar, vamos entubar, vamos entrar com a medicação por 3 dias, a gente estuba ele, vê como ele vai reagir, vê como refaz os exames antes, e aí você vai ver que vai tudo bem. E foi aquele drama, né? Que entubar, você pensa assim, tá ruim, não vai sair, aquele medo, né? Aquele medo. O Benjamin, engraçado, né? Eu não tinha medo do Benjamin, porque apesar dele ter nascido bem menor, com 1,9 kg, ele era muito forte, assim. Ele é muito pequenininho, mas ele era muito forte e ele ia avançando, né? E o Benício, ele era grandão, um pouco maior, tinha nascido com 2,1 kg, mas ele teve esse probleminha no pulmão, então eu fiquei mais preocupada. Mas também, né, tranquilo, depois dos 3 dias suspendeu a medicação, a manchinha sumiu, não teve mais nada, e aí ficou mesmo só para ganhar os 2,5 kg para poder ir para casa. E o Benjamin demorou mais, né, porque 1,9 kg para 2,5 kg, gente, meu Deus, só quem é mãe de prematuro sabe, né, como é difícil isso. Então, assim, eles conseguiram ganhar um peso de 2,5 kg mais ou menos com 17 dias, né? Que eles ficaram 17 dias na UTI. E no dia 26 eu fui embora para casa à noite.
Dormi, na hora que eu acordei meia-noite, minha pressão estava 20/10. E eu sentindo como se tivesse uma pessoa me sufocando assim. Eu não conseguia mal respirar. Liguei pro meu médico, ele não respondeu. Fui em 3 hospitais aqui em Goiânia, ditos do coração, né? Ditos especialistas em problemas cardíacos, né? E eu não fui atendida, né? Fui na emergência do Hospital Anis Rassi, uma médica, uma mulher, falou que não podia me atender porque eu era uma puérpera e quem teria que me atender era o meu obstetra. E me negou o atendimento, né? Então aconteceu isso comigo, infelizmente. Mas fui para o outro hospital, cheguei lá, tinha uma única médica obstetra de plantão e mais de 20 gestantes. Tudo assim, com hipertensão, com sangramento, com perda de líquido, ela tendo que acompanhar, ela não pôde, ela simplesmente olhou para mim, passou uma medicação, eu tomei a medicação e continuou minha pressão 20/10, depois, né, no pós-parto. Então eu passei dia 27, a noite do dia 26, inteira com a pressão 20/10. Tomei o metildopa, não passava. Coloquei o captopril sublingual, não passava, não diminuía, continuava 20/10. Até amanheceu o dia 27. E eu me lembrei do Hospital do Coração. E aqui, gente, eu quero deixar o meu muito obrigado. Eu acho que se hoje eu tô viva, se eu tô aqui falando com vocês, cuidando dos meus filhos, é porque aquela equipe maravilhosa, a equipe do Dr. Túlio, o Dr. Túlio que estava no pronto-socorro do Hospital do Coração aqui em Goiânia, me atendeu de uma forma assim como nenhum outro médico me atendeu. Ele passou medicação já de imediato, a pressão foi abaixando, ele me hospitalizou e assim, ela não mantinha abaixo, então eu tive que ficar 7 dias hospitalizada. E essa pressão desse jeito, aí tive que usar outras medicações mais potentes para ver se baixava essa medicação. E aí no 8º dia de internação, no dia 2 de janeiro, eu fui para casa. Fui para casa, tomei um banho, me arrumei, fui ver meus filhos. E depois de uma semana, eu tava com os meus filhos em casa. Então essa foi o relato do meu 2º trimestre, do meu parto e da minha vinda para casa. O que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Eu quero dizer para vocês que a gente tem que ser vigilante, a gente tem que ser cauteloso, a gente não pode acreditar em nada e nem ninguém. Você tem que ver os sinais. Eu tive vários sinais, como vocês veem aí no meu relato. Eu tive vários e vários sinais e eu fui deixando, eu fui confiando. E a gente não pode confiar 100%. Como eu falei antes para vocês, a gente tem que ter o plano B. Não dá para você deixar tudo entregue. Ah, tá bom. Não, tá certo. Não, ele deve saber o que tá fazendo. Não, gente. Ele até hoje, ele foi me responder depois de muito, muito tempo, quando ele me mandou a mensagem, eu estava hospitalizada, ele ficou com medo. O meu obstetra, na verdade, ele ficou com medo de dar merda para ele. Porque tinha todos os relatos da conversa, de ligação minha, do meu marido, de tudo que estava acontecendo, e a resposta dele de nada. E a gente sabe muito bem que a responsabilidade da mãe é do obstetra, sim. A gente sabe disso. E ele simplesmente virou as costas. Quando ele viu que poderia dar uma merda gigante, o que ele fez? Foi me visitar no hospital. Porque o cardiologista falou, não, eu preciso falar com o seu médico. Cadê ele? Você tem 6 dias de pós-parto. Como assim? Ele sumiu, ele não te atende, ele não pode vir aqui. Não, ele precisa, eu preciso falar com ele, me dá o telefone que eu vou ligar para ele vir aqui, a gente precisa conversar. E aí ele veio e tal, depois de 5, 6 dias ele me devolveu o dinheiro do parto. Por que ele me devolveu o dinheiro do parto? Essa é a pergunta que não quer calar. Porque ele ficou com medo, porque ele percebeu que a conduta dele não foi legal. Então, meninas, eu quero falar para vocês, as tentantes, as já gestantes,
E as mães que têm filhos que são acompanhados por pediatras e por outros médicos, sejam críticas. Houve uma segunda, terceira, uma quarta opinião. Houve o seu coração. A minha intuição nunca falhou. E eu não ouvi a minha intuição. No 6º mês de gravidez, entrando no 6º mês, do 5º para o 6º, eu tive um sonho. Que eu tinha a minha pressão subia no parto e o médico virava para o meu marido e falava: você tem que escolher entre ela e os seus filhos. E eu acordei de madrugada e falei para o meu marido: se um dia você tiver que escolher entre eu e os bebês, você vai escolher os bebês. Por favor, eu te peço, chorando do pesadelo. E no dia que eu entrei na sala de parto com a pressão alta, eu virei para o meu marido e falei: se você tiver que escolher, 1000 desculpas, eu queria ser o amor da sua vida para sempre. Mas se você tiver que escolher, escolhe os meus filhos. Eu acho que mãe, né, gente? Que mãe não faria isso? Porque o meu sonho era ter os meus filhos. E eu queria que ele escolhesse eles. Porque eu queria que eles vivessem. E por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque a gente que sonha tanto em ter um filho, eu que sonhei tanto em ter meus filhos, eu que vocês viram por tudo que eu passei como tentante, eu jamais imaginaria que eu tivesse que correr ou que eu tivesse passado por esse risco tão grande. Porque isso poderia acontecer. Ou a minha pressão ter subido, ter acontecido alguma coisa e eu não ter voltado, ter ficado vegetativa em cima de uma cama. Então, assim, eu não pude dar pro meu marido aquele parto perfeito, aquele momento sublime, que você tira seu filho, você pode olhar, que você pega e põe ele no colo. Eu não tive isso. Eu não tive tempo mal de olhar para os meus filhos quando eles nasceram. Eu fui ver eles depois na UTI. Então, o que eu quero falar isso pra vocês? Desculpe, é porque, assim, eu não consigo falar sem me emocionar desse período. Eu não consigo falar sem lembrar do que eu passei, sem lembrar do medo que eu senti. E por isso que esse vídeo, eu espero que esse vídeo e essa sequência de vídeos sirva de lição para vocês, sabe? Não confiem, tenham o plano B, tá bom? E você vê, tudo que eu passei como tentante, a gente pensa, engravidei, nossa, que legal, tá tudo bem, e às vezes não é. É claro, gente, eu não quero só passar a parte negativa, sabe? Eu quero passar essa parte para vocês entenderem que a gente aguenta tudo. Depois de tudo que eu passei como tentante, eu passar nesse início, né, do nascimento dos meus filhos e, né, UTI, essa coisa da minha pressão, voltar para casa, ter que cuidar deles e com a pressão continuando, minha pressão foi normalizar, eu tava com, os meninos já estavam com 9 meses, então assim, demorou a beça, né, então assim, é um alerta, eu tô falando isso para vocês porque eu quero alertar vocês para isso, tá bom? E é isso, e agora eu vou até passar para vocês depois, eu conversei com o Dr. Luiz, meu médico que fez a minha FIV, e a gente está programando um negócio, com essa quarentena tá tão complicado, a gente vai ver se faz, eu quero levar as crianças lá para ele ver, e eu quero gravar várias lives com eles aqui para vocês. Eu vou agendar com eles direitinho e informo para vocês, para dar várias outras informações. Eu tenho várias pessoas, vários médicos, amigos meus, que a gente vai estar trocando várias informações também para dar para vocês. O site, como eu disse, está saindo e eu vou deixar por escrito muita coisa que a gente fala aqui em vídeo. Eu vou deixar uma parte de conteúdo escrito, mais completo, mais assim, porque aqui acaba que a gente fala mais detalhes emocionais, né? Detalhes meus, né? E aí a gente vai estar complementando com o site e a gente vai estar dando uma reformulada no Instagram, porque o Instagram, no IGTV, os vídeos estão, a gente acaba que, né, com a limitação de tempo, a gente está tendo que fazer ele muito picado,
né, assim, dividido, né, continuação e tal. Então, a gente vai fazer uns vídeos mais curtos pro IGTV e os vídeos mais completos para quem quer ter esse conteúdo mais completo no canal do YouTube, tá? Então, assim, a gente está fazendo tudo isso para dar uma melhorada, para facilitar o acesso de vocês, né? Porque, assim, de manhã a gente vê mais os stories, porque a gente está tomando café, ou às vezes a gente está, né, naquele 5 minutos que você tem rapidinho, ou você está numa consulta esperando, você olha mais os stories, olha mais o Instagram, mas às vezes à noite, que você não tem nada para ver na TV, você olha o canal do YouTube, aí você quer ver uma coisa mais, né, aprofundada, tem mais tempo de ver, né? E o site é para quem quer uma informação mais escrita, uma coisa mais assim, estudar mais sobre o assunto, né? E no site também tem vai ter várias outras coisas, né? E eu espero que vocês gostem dessas mudanças todas que vem por aí. Gente, na verdade, eu falo que eu sou bebê nisso, né? Então eu tô tentando organizar de uma forma mais legal. Então é isso, eu espero que vocês gostem e curtam e comentem e sigam no canal. E é isso, tá bom? Beijão pra vocês. Beijo, obrigado.